Em 2009 estreava nos cinemas o filme Avatar, que introduz os Na'vi, uma civilização alienígena humanoide vivendo em Pandora, uma lua que orbita o planeta Polifemo em Alfa do Centauro A. A língua usada pelos Na'vi se chama, para surpresa de ninguém, Na'vi, e foi desenvolvida por Paul Frommer, um professor de comunicação da Universidade do Sul da Califórnia. Pois bem, vamos dar uma analisada em alguns aspectos da língua Na'vi e ver se ela é uma boa conlang ou não. Comecemos como de praxe pela fonologia. Em relação às vogais, o Na'vi tem 7 vogais distintas: I, E, E, A, O, U. É um sistema bonito até, e é algo que se encontraria facilmente numa língua humana natural, apesar de ele ser meio desequilibrado, mas isso não acontece com raridade. Além dessas vogais, existem também duas consoantes que podem ser silábicas, L e R, e existem 4 ditongos, AU, EL, AI, EI. Em relação às consoantes, temos um sistema bem regular também, com basicamente 3 principais locais de articulação: labial, coronal e dorsal, cada um com uma nasal, 2 oclusivas e uma aproximante. As oclusivas contrastam entre surdas plenas e surdas ejetivas. Também existe uma parada glotal, que é comum em línguas com ejetivas. Além disso, temos também fricativas labiais e coronais que se diferenciam por vozeamento, além de uma fricativa glotal. Fora isso, também temos uma africada coronal e uma vibrante ou tap coronal. A estrutura silábica é do tipo máximo consoante, consoante, vogal, consoante. Bem, em geral a fonologia é bem humana, tanto no ponto de vista das vogais quanto das consoantes. Existe, como vemos, um predomínio de consoantes coronais em relação às labiais e dorsais, que é praticamente a regra em línguas humanas também. Então a criatividade não foi lá das maiores para uma língua alienígena. O Na'vi é uma língua ágrafa, ou seja, os Na'vi não escrevem, mas para representar a língua usando o alfabeto latino, o seguinte sistema costuma ser usado. Aqui algumas coisas me incomodam, como o uso de um acento grave para indicar a vogal E, diferente de I, e um trema para indicar a vogal A, diferente de A. Seria mais prático usar o mesmo diacrítico para as duas. Na representação das consoantes, o que mais me incomoda é o uso de um X para indicar as adjetivas. Para mim, pareceria mais prático usar um apóstrofo mesmo. A acentuação das palavras em Na'vi é imprevisível, mas não se usa nenhum tipo de acento gráfico para indicar a sílaba tônica. Em materiais didáticos, a sílaba tônica pode por vezes ser sublinhada, assim permitindo que se diferencie, por exemplo, tute, pessoa, de tuté, mulher. O vocabulário do Na'vi é criado a priori, a princípio com pouca ou nenhuma inspiração em línguas naturais, mas existem alguns empréstimos do inglês que fazem sentido dentro da história. Alguns exemplos de palavras aleatórias: re'o, cabeça; utral, árvore; tk'e, pedra; silve, comida; payoan, peixe; tstal, faca; t'urtel, corda; tompa, chuva; tul, correr; lal, velho. E antes de prosseguirmos, se você ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, vai. Agora entremos em aspectos da gramática. O Na'vi é uma língua predominantemente aglutinante, com prefixos, sufixos e infixos, apesar de ela ter pontos mais isolantes e alguns fusionais também. Se você não sabe o que esses termos significam, vê meu vídeo a respeito. A ordem dos constituintes dentro da oração é livre. Pode ser sujeito, verbo, objeto, sujeito, objeto, verbo, verbo, sujeito, objeto, objeto, sujeito, verbo, como você quiser. Os nomes, ou seja, substantivos e pronomes, flexionam em número e caso. Já os verbos flexionam em tempo, aspecto e modo. Também é interessante que alguns prefixos, quando conectados a uma palavra, causam lenição de uma consoante inicial. As consoantes que sofrem lenição nesse caso são as ejetivas, que se tornam oclusivas simples, incluindo a parada glotal, que desaparece, e as oclusivas simples e africadas, que se tornam fricativas surdas. Existem 4 números gramaticais: singular, dual, marcado pelo prefixo me; trial, marcado pelo prefixo é; e plural, marcado pelo prefixo ai. Todos esses prefixos causam lenição das consoantes, e no caso do prefixo do plural, caso a lenição ocorra, ele pode ser omitido e apenas a lenição sozinha marca o plural. Por exemplo, pessoa, tute, se torna mesute, 2 pessoas; esute, 3 pessoas; e aisute, ou simplesmente sute, pessoas, mais do que 3 pessoas. Já numa palavra como sre, dente, onde não ocorre lenição, o plural precisa ser mesmo aisre, sem possibilidade de remover o ai. Existem 6 casos gramaticais: intransitivo, que não é marcado; ergativo, marcado pelo sufixo el;
Acusativo, marcado pelo sufixo it, dativo, marcado pelo sufixo ir, genitivo, marcado pelo sufixo ye, e topical, marcado pelo sufixo eri. O intransitivo é usado para sujeitos de verbos intransitivos, predicativos de verbos de ligação, objetos de preposições e tal. O ergativo é usado para o sujeito de verbos transitivos e o acusativo para o objeto de verbos transitivos. E os demais casos são como na maioria das línguas humanas que os têm. Para todos os casos, exceto o genitivo, se usa apenas a consoante final do sufixo caso a palavra termine numa vogal, e se terminar numa consoante, se acrescenta a vogal e conectando os dois. Já no genitivo, o sufixo é geralmente ye, mas caso a vogal final seja u ou o, se usa simplesmente é. Os pronomes pessoais em nave se comportam exatamente como qualquer substantivo, possuindo então 4 números e se separam em 4 pessoas: primeira exclusiva, primeira inclusiva, segunda e terceira. Ou seja, o nave diferencia nós inclusivo e exclusivo, assim como diversas línguas nativas da América do Sul, por exemplo. Mas se olharmos bem, só existem mesmo 3 pronomes básicos: oé, eu, na, você e po, ele, ela. O nós inclusivo dual, oém, surge da junção de oe e na. Em relação aos verbos, tempo, aspecto e modo são marcados por um infixo que fica dentro da penúltima sílaba do verbo, inserido entre a consoante do ataque e o núcleo. Existem 5 tempos distintos: passado distante, passado próximo, geral, futuro próximo e futuro distante. Existem 3 aspectos: um aspecto geral, um perfectivo e um imperfectivo. Não sei exatamente como cada um desses é usado, especialmente essas combinações gerais. Além disso, existem também 2 conjugações intencionais do futuro, e versões do subjuntivo, que pode ser geral, onde se diferencia em 3 tempos apenas, ou numa forma perfectiva e uma imperfectiva que não se diferenciam em tempo. Aqui a gente pode ver as diferentes conjugações do verbo yom, que significa comer. Um ponto interessante, um dos mais interessantes ao meu ver, é que existe também uma conjugação possível que marca o julgamento do falante sobre a situação. Isso é marcado por um infixo dentro da última sílaba do verbo. Mas caso o verbo só tenha uma sílaba, esse infixo aparece logo depois daquele de modo tempo-aspecto. Então, por exemplo, yom, come, pode ser também yayom, come satisfeito, ou yangom, come insatisfeito, yalmeyom, comeu satisfeito, yayangom, comerá satisfeito, etc. Quanto aos adjetivos, quando usados de forma predicativa, ou seja, depois de um verbo de ligação, eles são formados apenas pelo radical invariável. Por exemplo, Kilvan Nimlu, rio longo é, ou seja, o rio é longo. Quando usados atributivamente, eles podem ser colocados tanto antes quanto depois do substantivo, e com isso recebem um afixo a, que pode ser um prefixo ou um sufixo, sempre do lado que estiver mais próximo do substantivo. Então, rio longo pode ser Nima Kilvan ou Kilvananim. Esse a é na verdade uma partícula atributiva usada para formar orações relativas, ou seja, para introduzir qualquer coisa descrevendo um substantivo, incluindo frases inteiras. Alguns exemplos. Tu te atsun ni nave plt é, pessoa que consegue nave falar. Nessa frase, como a oração relativa aparece depois do substantivo tute, a partícula aparece antes da oração relativa, da mesma forma como apareceria antes do adjetivo. Pokarmé atsenhet katsime a oel. Ele foi que lugar não vi eu. Ou seja, eu não vi o lugar que ele foi, ou eu não vi onde ele foi. O nave também pode ter várias aposições que podem aparecer também antes ou depois do seu objeto, sendo que se aparecem antes são preposições e se aparecem depois são sufixos. Por exemplo, é utral ou utraléu, sob a árvore. Fa aileu ou aileufa, com palavras. Agora, para concluir, algumas frases aleatórias em nave que eu tentarei pronunciar. Furian inglisi pamrel civi oerut oa livu. Perdão por escrever em inglês. Tsun oe nahu ni nave puvenk o afiu oero proteolu. É um prazer poder falar com você em nave. Oi te yaun ngenga. Eu te amo. E uma de bônus para vocês tentarem traduzir. Israel kaunlu. E antes de finalizar, aqui vai o meu ranking de conlangs que já apresentei aqui, listadas da melhor para pior na minha opinião. Em primeiro lugar fica Balaibalan, a conlang propriamente dita mais antiga conhecida e, ao meu ver, uma grande obra de arte. Das línguas para ficção que já avaliei, Klingon é a mais criativa, seguida de Quenya, Kellen e depois o Na'vi.
O Na'vi tem algumas coisas interessantes, como a conjugação por infixos, mas não é nada tão extraordinariamente inovador ou alienígena. Poderia ter sido mais. É uma língua bem legal, mas nada tão impressionante. Depois vem Volapük, como a mais criativa das línguas auxiliares, ao meu ver. Depois vem Tokipona, que apesar de ter sido criativa por um lado, teve muitas falhas também, além do fato de seu propósito não condizer com seu uso. Depois temos o Esperanto, que como vocês sabem eu detesto, ou se não sabem, vão ver o meu vídeo a respeito. Mas mesmo assim, Esperanto ainda é melhor do que Interlíngua, porque pelo menos Esperanto é uma conlang ruim feita por uma só pessoa, enquanto Interlíngua é uma conlang ruim feita por uma equipe grande. Ou seja, várias pessoas se reuniram para fazer juntas uma porcaria. Em penúltimo lugar, a língua ignota, que nada mais é do que latim relexificado. E por último, Ithquil, que dói só de pensar. E a partir de agora, a cada nova conlang, eu atualizo esse ranking para incluí-la também. Agora me conta aí o que você acha do Na'vi. E se você gosta do conteúdo produzido aqui, que tal se tornar um apoiador do canal? Você pode fazer isso se tornando um membro aqui no YouTube ou um apoiador pelo Apoia-se. Você tem diversos benefícios em agradecimento. Outra forma de ajudar é fazendo uma doação espontânea por Pix ou dando um valeu demais aqui pelo YouTube mesmo. E formas de ajudar são com seu engajamento através de sua curtida, sua inscrição, seus comentários e compartilhamentos. Obrigado e até a próxima!